Vamos falar sobre as polêmicas do Supremo Tribunal Federal? O presidente do STF, Edson Fachin, tem defendido a criação de um código de ética para os membros da mais alta corte do país. E a OAB aqui de São Paulo, inclusive, chegou a enviar uma proposta de código de ética ao STF. Deixa eu conversar agora com o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello. Ministro, obrigada por conversar com a gente por aqui. Já conversamos em outras situações. A gente falava muito ano passado sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes nos casos ali envolvendo 8 de janeiro. E esse ano o foco está, o holofote, em Dias Toffoli, na relatoria do caso do Banco Master. E tem também a questão do resort, muitas coisas acontecendo no meio do caminho. E Fachin volta de Brasília, diz que não vai tirar, pelo menos até agora, a Toffoli dali, mas chega a comentar sobre esse código de ética. Ele já não teria que existir na prática? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho aqui com a gente isso, porque qualquer profissão que a gente exerça, a gente tem uma ética sobre ela. Ou hoje o senhor acha que realmente está complicado, é melhor colocar um papelzinho ali para todo mundo ler, que tem gente que não está entendendo, ministro? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, uma satisfação enorme falar aqueles que acompanham a Band News TV. Agora, o que nós podemos falar sobre ética? A ética é íncita, é algo natural na vida gregária, na vida em sociedade. Imagina-se que todos tenham ética. Agora, serve um código de ética? Eu sou a favor do código de ética. Se estivesse na bancada no Supremo, votaria a favor da aprovação. Serve de alerta. Alerta aqueles que hoje ocupam uma das 11 cadeiras mais importantes do país, que são as cadeiras existentes no Supremo. Agora, para o senhor, o que não poderia faltar nesse código de ética diante da situação que a gente vive hoje envolvendo os ministros do Supremo? Eu creio que a proposta, eu não conheço em si a proposta do ministro Edson Fachin, mas deve ser uma proposta completa em termos de balizas, em termos de comportamento, em termos de cuidados a serem implementados pelos integrantes do Supremo. Ele fala, ministro, de mais transparências, né? Ele chega a dizer que ele não é uma pessoa muito rígida a respeito disso, mas que tem que ter transparência sobre família, sobre trabalhos, né? E na hora, quando ele fala isso, eu pensei justamente sobre o escritório da mulher de Alexandre de Moraes, que tinha um contrato com o Banco Master, e isso nunca foi falado a público, nunca foi trazido a público. Como é que é essa questão de transparência e das pessoas envolvidas com os ministros que lá estão? Que compromisso que os familiares têm? Olha, a publicidade e a publicidade implica transparência, é a mola mestra da administração pública. O agente público não dá um passo sem prestar contas aos contribuintes. Então, a transparência é algo salutar, é algo positivo, é algo que deve ser observado. Eu sempre mantive, nos meus 31 anos no Supremo, um melhor contato com a imprensa e revelando o que eu podia revelar. Quando o jornalista dizia que eu poderia falar em off, eu afirmava simplesmente que em off eu não falava, falava colocando minhas impressões digitais e sempre com muita espontaneidade e muita sinceridade. Tá vendo? A falta de transparência, por exemplo, no caso Banco Master, em que vários sigilos foram colocados ali, relatoria de Dias Toffoli, mesmo com o nome dele sendo envolvido também no caso. Está tendo transparência? Eu acho que nesse caso está faltando transparência, né, ministro? Como é que o senhor analisa a situação? Se o senhor estivesse lá, o senhor seria um dos a levantar a mão para dizer que teria que se tirar a relatoria de Toffoli ou então tirar o caso do Supremo e colocar em primeira instância? O sigilo deve ser sempre exceção. Justifica-se, por exemplo, o sigilo quando se tem investigações em curso e o êxito dessas investigações depende em si de guardar-se sigilo quanto a certos dados.
Fora isso, o processo é público e deve ser assim para se chegar a um bom resultado. O sigilo implica voltar-se à época da caverna. Os riscos é que o próprio STF, a credibilidade, a confiança do STF para o senhor, que por parte de muitos eleitores e de muitos brasileiros não existe mais, corre com tudo isso que está acontecendo. Porque a gente viu ao longo dos anos ministro falando perdeu o mané, ou seja, colocando muito clara a sua posição política. Hoje, com redes sociais, os ministros do STF estão mais expostos. Então, a gente consegue vê-los em registros, em eventos, em casa, de artistas e de pessoas ligadas, né, oficialmente, ou que venham a fazer campanha para determinado político de um lado ou de outro. Tem a questão dos atos do dia 8 de janeiro, tão questionada por tantos advogados, que foi toda ela decidida no âmbito do STF sobre a relatoria de um ministro que foi citado em vários desses processos, o ministro Alexandre de Moraes. E agora se repete na relatoria do Dias Toffoli no Banco Master. O que está acontecendo na sua análise com a figura do STF? Ainda tem tempo de mudar essa imagem para parte da população? Ainda existe credibilidade do STF? Imagina a minha tristeza, que estive na bancada durante 31 anos. É absoluta. E eu falo sempre, o integrante do Supremo, o agente público, é como a mulher de César. Não basta ser, é preciso parecer. E hoje em dia, quando eu saio à rua, vou ao mercado, eu só ouço críticas em relação ao Supremo e fico entristecido com isso. Tento mitigar a situação, mas é praticamente impossível afastar-se o que percebe hoje o cidadão quanto ao dia a dia do Supremo. É um período que eu espero seja ultrapassado e que a solução esteja no próprio âmbito do Supremo. Começa errado quando se estendeu a competência do Supremo. Supremo, a competência penal dele é de direito estrito, é para julgar aqueles casos que estão previstos expressamente em bom vernáculo, em bom português, na Constituição Federal. Supremo não é competente para julgar o cidadão comum, não é competente para julgar arruaceiros, depredadores, não é competente para julgar ex-agente, já que a competência normativa do Supremo Penal visa preservar o cargo. E não estando mais o cidadão no cargo, evidentemente o processo tem que baixar a primeira instância do judiciário. Nós tínhamos uma prática no Supremo. Toda vez que recebíamos inquérito e processo crime envolvendo o detentor da prerrogativa de ser julgado pelo Supremo e cidadão comum, o que fazíamos? Desmembrávamos o processo e deixávamos só no Supremo aquele que realmente tivesse a prerrogativa de ser julgado pelo Supremo, se é que nos dias atuais há essa prerrogativa. E o que o senhor acha que aconteceu no meio do caminho? Também me chama a atenção quando o ministro Edson Fachin fala que, olha, quer discutir sobre esse código de ética, uma maior transparência, mas também não tem pressa, não precisa ser esse ano, porque no ano eleitoral fica tudo muito pressionado. Não seria o fato de, no ano eleitoral, a gente ter o STF pressionado, porque ele não teria que ter nada a ver com o ano eleitoral e com as escolhas políticas, né, dos partidos e das campanhas e do eleitor. Ficou embolado esse meio de campo entre política e STF? O que aconteceu no meio do caminho que a gente chegou nesse patamar que a gente está hoje, ministro? Eu não concebo que se cogite de pressão em relação ao pronunciamento do Supremo. Eu dizia na bancada que se com meu voto eu tivesse que ir para o paredão, eu iria. E atuava segundo a minha concepção técnica sobre a matéria e principalmente segundo a minha concepção humanística, já que o direito e as leis são feitas para os homens e não o inverso.
Não sei o que vem ocorrendo nos dias atuais, mas o desgaste maior, e é preciso que isso seja ressaltado, e está nessa competência que eu digo mesmo com desassombro arvorada pelo Supremo. E como acima do Supremo não se tem órgão para corrigir sob o ângulo do vício de procedimento, sob o ângulo do julgamento em si, o que ele assenta, evidentemente esse fato gera uma responsabilidade maior e um apego maior ao direito tal como previsto na legislação e também na lei das leis, que é a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete inclusive o Supremo. E assim eu sempre entendi, por isso estou reafirmando a vocês. Ministro, muito obrigada por ter conversado com a gente aqui mais uma vez. Sempre um prazer, viu? Vamos lá, mais um ano, a Uma gente volta a se falar com satisfação. certeza. E vamos continuar esclarecendo o grande público. E com a competência, o Supremo arvorada e alargado, o Supremo vai para a vitrine e o estilingue funciona. É, Isso não é bom em termos de nacionalidade. exatamente. Obrigada, ministro, por sempre nos ajudar por aqui. Até a próxima, viu? Até a próxima.